Olá, meus amores, bom dia. Nas aulas anteriores, estudamos os conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Hoje a gente vai estudar o conjunto dos números reais. O conjunto dos números naturais, ele é composto por todos os inteiros positivos e incluindo o zero que é nulo, é neutro, nem é positivo nem negativo. O conjunto dos números inteiros, ele é constituído por todos os inteiros positivos e os inteiros negativos, incluindo também o zero. O conjunto dos números racionais, ele é composto da seguinte maneira, é representado por uma forma fracionária, mas dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros. Tenho frações e tenho também números decimais com dízimas periódicas. Tenho também os números decimais exatos. No conjunto dos números irracionais, nós temos ele representado por números decimais não periódicos e infinitos, com infinitas casas decimais que não seguem um padrão de repetição. E agora a gente vai falar do conjunto dos números reais. O que o conjunto dos números reais faz? Ele reúne o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais. E obteremos, assim, o conjunto dos números reais indicado pela letra R, a simbologia R. Vamos observar aqui. Aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, como vocês podem observar aqui verdinho. Aqui, já fora, né, pegando o conjunto dos números naturais, eu tenho o conjunto dos números inteiros, representado aqui por esse azul. E aqui eu tenho o conjunto dos números racionais, representado por esse verde claro, e esse rosa aqui representando o conjunto dos números irracionais. Observe que o conjunto dos números racionais, ele contém o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Já o conjunto dos números irracionais, ele não contém nem os naturais, nem os inteiros e nem os racionais. Ele é separadinho. Você pode observar aqui que a gente tem uma quebrazinha para indicar aqui o conjunto dos números irracionais. Então, o que a gente pode dizer? Que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números reais e o conjunto dos naturais com os inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais, ok? Então, vamos ver aqui essa representação, ó. E aqui a gente tem a representação do conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, e fora aqui, essa partezinha amarela, tem o conjunto dos números reais, representado pela letrinha R. Então, o conjunto dos números reais são todos os conjuntos que a gente tinha estudado. O conjunto dos números naturais, dos inteiros, o dos racionais e dos irracionais. Observem que se eu fizer a interseção do conjunto dos números inteiros com o conjunto dos números irracionais, a interseção desses dois conjuntos vai ser vazia, porque eles não têm nenhum elemento em comum, tá? Então, o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, tá? Vamos ver aqui a representação. Todo número natural, inteiro, racional ou irracional é um número real. Ou seja, todos os números que a gente estudou até agora, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Então, aqui a gente tem a representação da reta, que eu tenho menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui eu tenho os inteiros negativos, aqui eu tenho os inteiros positivos e o zero. Ou seja, do 0 até o 5 aqui, dando continuidade para o infinito, eu tenho os naturais, do infinito aqui até o zero e do zero até o infinito aqui, à esquerda da reta, nós temos os inteiros negativos e positivos, né? Positivos e negativos, e o zero, conjunto dos números inteiros. Aqui a gente tem representações fracionárias, casas decimais, raízes, representações
fracionárias, decimal exato. Então, essas representações aqui, elas estão representando aqui, ó, por exemplo, 4,999. Ela tá representando aqui um número racional. 4,5, também representando um número racional. Pi, um número irracional. 2,666, continua, aqui nós temos uma dízima, então é o conjunto dos números racionais. Raiz de 2, conjunto dos números irracionais. Então, aqui eu tenho todos os elementos, eles pertencem ao conjunto dos números reais, ok? Então, podemos associar cada ponto dessa reta numérica a um número real. Em cada número real, um único ponto dessa reta numérica, que a gente chama de reta real. A reta numérica, ela representa todos os números reais. Algumas características do conjunto numérico são os naturais, como já tinha falado, os inteiros, os racionais, os irracionais. E todos eles juntos, como eu já havia falado, vão formar o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é formado por quem? Todos os naturais, todos os inteiros, todos os racionais, todos os irracionais. Todos eles formam o conjunto dos números reais. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, vocês chamam a tia. Beijos, tchau, tchau.